Dentro da linha de coerência que estamos seguindo, estamos abordando justamente a etapa 3, que se refere à estruturação, ou seja, todos aqueles atos relacionados a tornar o empreendimento legal, preparando para vender e construir. Dentro desses aspectos, nós estamos relacionando aqueles que estão vinculados à agenda de planejamento societário, fiscal e contábil e financeiro. Já abordamos na aula anterior os aspectos relacionados à estruturação societária, abordando as questões sobre SPE e SCP. Uma vez que essas sociedades já foram definidas e entendidas, a partir delas, pode-se então seguir o passo seguinte, que é realizarmos um enquadramento tributário e fiscal e a parte de contabilidade. Importante frisar que esses três aspectos aí são ferramentas de entrada no processo para que o planejamento financeiro e a estruturação financeira sejam concluídas. Bom, então nesta aula vamos tratar de enquadramento tributário fiscal e os aspectos relacionados à contabilidade no que se refere ao ciclo de incorporação. Por via normal, o regime de tributação, eles podem ser de lucro real ou presumido, mas especificamente como diferenciação, um tratamento especial, a nossa abordagem, nós vamos tratar especificamente sobre o regime especial de tributação, que é conhecido como RET, e o patrimônio de afetação, e os aspectos relacionados à contabilidade, o registro e a regularidade que eles trazem no processo. Então, sobre esse processo fiscal, tributário e contábil, é importante frisar que eles estão direcionados e têm a finalidade justamente do que nós abordamos nessa etapa, que é a fase de implantação que visa qualificar, credenciar, licenciar, financiar o empreendimento. Então, o planejamento e escrituração fiscal e contábil é uma questão muito séria. E o incorporador empreendedor deve ter isso como prioridade, pois a condição de obtenção de licenças, alvarás e outros pontos da regularização dependerá da situação regular, além de representar oportunidade, como nós vamos ver aqui nessa aula, de economia e de segurança para o negócio. No segmento da incorporação imobiliária, existem obrigações e regimes tributários e fiscais e obrigações contábeis específicos, conforme alguns pontos a seguir, como, por exemplo, a questão de poder optar pelo regime especial de tributação, conhecido também como RET, o regime de patrimônio de afetação e aspectos contábeis, como, por exemplo, as declarações, os informes obrigatórios, os registros que devem ser feitos. Agora, o empreendedor, vale a pena ressaltar esse ponto, o incorporador, ele deve ser assessorado e ter o suporte de um profissional ou escritório de contabilidade. No orçamento do projeto deve constar a contratação desse serviço, em razão da complexidades de obrigações fiscais, principais, acessórias, de registro de contabilidade, para que ele se dedique integralmente ao core business,
ou seja, a atividade fim núcleo do seu negócio. Para que isso não tome tempo demasiado, mais do que deveria, de modo que comprometa a condução gerencial da incorporação imobiliária e da construção. Porque se tomar tempo demais com coisas que não é atividade fim, mas que existe o assessoramento possível de especialista para essa finalidade, você pode incorrer inclusive a erros, ser induzido a erros, que pode resultar em ocorrência de danos e prejuízos decorrentes de obrigações legais de natureza tributárias e fiscais. É como diz a história, cada macaco no seu galho. Não tente levar tudo nas suas costas, sozinho. Existem parceiros e alianças estratégicas, especializados justamente para esses pontos, que são altamente complexos e muito exigíveis do ponto de vista legal e jurídico, que você deve estar regular. Você deve manter a plataforma da regularização regular, para que o projeto caminhe sob a legalidade. Então vamos tratar especificamente sobre o regime especial primeiro de tributação, conhecido como RET. Olha, em linhas gerais, ele trata de forma de recolhimento simplificado. Essa é a questão. Quando se pensa em RET, deve-se pensar em uma forma de recolhimento simplificada, destinado às incorporadoras, às imobiliárias, no caso, que fazem o processo desse ciclo, da incorporação e construção. Vale ressaltar que ele é opcional, não é obrigatório, é opcional. E como é opcional, a aderência vem mediante certos incentivos que nós vamos ver. Mas uma vez que seja aderido, ele se torna irretratável, ou seja, não pode voltar atrás. Essa condição ela vai durar até que o patrimônio de afetação, que nós vamos ver ainda nesta aula, seja encerrado com o marco da averbação da construção, que é o término, no cartório de registro de imóveis, a quitação do financiamento da obra e a entrega das chaves aos clientes, aos adquirentes. Agora, como eu falei, há incentivos para a adesão ao regime de especial de tributação. São dois benefícios básicos. O primeiro dele é a redução da alíquota única. Além de ser a redução da alíquota, ela é única, que repercute justamente no segundo benefício, que é a simplificação do processo de recolhimento. Então, nós temos a redução da alíquota e a simplificação do processo de recolhimento tributário. Esses são os pontos principais de incentivo para quem aderiu ao regime especial de tributação. O RET ele foi instituído na Lei 10.931 de 2004. Vale a pena você se aprofundar, procurar a lei e examinar, pelo qual há uma simplificação na apuração de tributos federais, com a incidência de uma única alíquota. Neste caso, o incorporador fica sujeito ao pagamento mensal equivalente a 4%. Vale ressaltar que você tem que verificar a alíquota vigente quando você for fazer. Hoje são de 4%. Das receitas mensais recebidas, que corresponderá ao pagamento unificado de imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social, PIS, PASEB e COFINS. Então, é uma forma simplificada, até porque representa uma economia substancial. Geralmente, as incorporadoras, elas optam pelo lucro presumido, no qual é uma faixa aí percentual entre 5,93% a 6,73%, onde hoje pode se variar, além de outras questões que podem ser adicionadas.
Quando a pessoa opta pelo regime especial de tributação, essa alíquota é reduzida a 4% na vigência de hoje, e além disso, há a simplificação de haver um único recolhimento referente a todos os tributos. Então, esse é o benefício de quem adere ao regime especial de tributação. Há uma redução substancial na alíquota, e isso é de interesse direto ao empreendedor, porque repercute no resultado final que ele pode obter. Agora, para a aderência ao RET, é necessário algumas obrigações. Entre essas exigências está a criação de um CNPJ destinado para a incorporação do empreendimento. Olha aí aonde as coisas se juntam, aonde o que nós falamos anteriormente começa a ter conexão, justamente sobre essa questão da abordagem do curso, de ver ele numa forma sequencial, estratégica. Esse CNPJ único destinado à incorporação pode ser o que nós chamamos do SPE, que nós abordamos nas aulas anteriores, que é a Sociedade de Propósito Específico, que possui personalidade jurídica e que possibilita haver essa segregação. Para cada incorporação tem que haver essa segregação, é uma exigência para quem adere ao regime especial de tributação. Essa condição de segregação também atende ao que nós chamamos de patrimônio de afetação. O RET e o patrimônio de afetação estão interligados. Nós entenderemos isso ainda nesta aula. Mas vale salientar algo que eu gostaria de chamar muito a atenção. O patrimônio de afetação, em si, não só é uma opção que você possa ter uma economia em termos percentuais e simplificação de processo. O patrimônio de afetação hoje, para o incorporador, tem que ser visto como uma diferenciação no posicionamento estratégico. Nós vamos entender isso perfeitamente. Ao fazer a adesão para o patrimônio de afetação, o incorporador ele assume algumas obrigações, dentre as quais a principal é manter a segregação financeira e patrimonial. Eis aí o ponto. Segregação financeira e patrimonial, ou seja, a parte financeira e o patrimônio do empreendimento não se confunde com outros empreendimentos que a incorporadora, porventura, esteja desenvolvendo, tanto para bens e recursos relacionados à obra, ou seja, ao empreendimento. O empreendimento deverá manter uma contabilidade própria, separada das demais operações da incorporadora, como falamos, com o objetivo de assegurar a continuidade quanto à entrega das unidades aos futuros adquirentes, mesmo em caso de falência ou insolvência do incorporador. Então, isso tudo confere maior segurança aos adquirentes. Está aí a vantagem competitiva, a diferenciação no posicionamento estratégico. Hoje, os clientes estão informados e preferem dar preferência na hora da sua compra a empreendimentos que são adeptos do patrimônio de afetação. Por quê? Isso representa que a incorporadora, no caso de falência ou insolvência, o patrimônio do empreendimento não se junta à massa falida da empresa. O que significa que, quando houver a falência nesses casos, os clientes adquirentes do empreendimento que são adeptos ao patrimônio de afetação têm seus direitos protegidos. O caso mais comum que nós conhecemos foi o da Góes Coabita, aonde todos os empreendimentos, o
patrimônio de todos os empreendimentos se juntava à massa falida. E aí então vem aquela grau de exigência no qual o cliente é o último. Primeiro vem os direitos trabalhistas, direito do governo, os credores, né, os bancos, depois fornecedores, o último lá é o cliente, que na verdade no final é quem paga a conta e não recebe nada. Então, neste caso específico, os empreendimentos que são adeptos ao patrimônio de afetação, em caso de falência, o patrimônio do empreendimento não se junta à massa falida da incorporadora. Inclusive, as unidades que ainda restam comercializar podem ir a leilão e juntar dinheiro para que o empreendimento seja terminado e entregue aos adquirentes, ou os mesmos promover captação de recursos para poder terminar. Então, nisso tudo, confere maior segurança aos adquirentes. E por isso, hoje, em termos comerciais, é um diferencial competitivo. E clientes preferem dar, no caso, a preferência de compra deles a empreendimentos que são adeptos ao patrimônio de afetação. Agora, há casos em que o próprio financiador do empreendimento exige a adesão ao patrimônio de afetação. Aos optantes do patrimônio de afetação, será necessário primeiro ter o registro de incorporação e fazer a averbação da adesão junto à matrícula da incorporação, no cartório de registro de imóveis. Com o ato no cartório, essa condição será definitiva. Então, qualquer que seja o que aconteça depois, o direito dos clientes adquirentes estão assegurados. Com o ato do cartório, fim de papo, é definitivo. Importante frisar que mesmo que o empreendimento já esteja em andamento, ele poderá fazer adesão ao patrimônio de afetação. Um dos principais benefícios em aderir ao patrimônio de afetação é justamente essa questão da proteção e que ele também ofere economia em termos de impostos e simplificação no processo de recolhimento de tributos, já que para aderir ao RET, como pré-requisito, a incorporadora deve aderir ao patrimônio de afetação. Então, eis aí o ponto em que o patrimônio de afetação, hoje, além de promover economia e simplificação de processo, sim, deve ser entendido e deve ser procurado pelo incorporador como um diferencial competitivo para posicionamento no mercado. É uma vantagem competitiva. E ele deve usar isso comercialmente. E, ao fazer isso, tenha certeza que ele atrairá clientes, não só compradores, como clientes de qualidade. Seguindo os passos e nos adetendo agora ao processo necessariamente contábil, é importante frisar que existem informes e obrigações de declarações de registro diversos, estabelecendo que a premissa seja se manter regular. Considerando a complexidade das obrigações de uma incorporadora construtora do ponto de vista legal e tributário, deve ser indicado que se tenha um assessoramento, um suporte de um profissional ou um escritório de contabilidade. Como dissemos anteriormente, para que isso não tome a atenção demasiada do empreendedor, do executivo, em se concentrar na questão fim do negócio, que é a incorporação imobiliária pura e dita e simples. A seguir, por exemplo, vocês podem verificar que existem diversos informes e obrigações com periodicidade anual, periodicidade mensal, periodicidade trimestral,
em que são registros de declarações obrigatórios que em si têm uma complexidade legal para ser atendida. Por isso a necessidade de haver o assessoramento contábil desse serviço. Existe, por exemplo, a DIMOB, que é uma declaração de informações sobre atividades imobiliárias, anualmente, onde você declara as informações de todos os adquirentes ao cartório, à Receita Federal. Outras declarações de tributos federais com periodicidade mensal. Ou seja, existe uma série de complexidade que não é o caso aqui tratarmos. Mas é importante que você visualize a importância que se tem o planejamento da estruturação societária, do enquadramento fiscal e tributário e dos aspectos relacionados à contabilidade, necessário para se construir a plataforma legal para que todas as operações sejam desenvolvidas de forma regular, do início até o final. Então, neste ponto, nós ressaltamos as questões relacionadas à estruturação, que vem desde as questões das licenças, licença ambiental, as viabilidades essenciais, alvará de construção, registro de incorporação e agora com a estruturação societária, que necessariamente ela faz parte da etapa da estruturação, porque ela é quem faz a habilitação da legalidade, mas ela é iniciada logo após a aprovação do projeto, assim como a questão do enquadramento fiscal, tributário e o serviço de contabilidade. Isso tudo nós chamamos de a fase e a etapa de estruturação do ciclo imobiliário. Fique atento a esses pontos, eles são essenciais. Assim como ele pode te manter, ele pode te derrubar, tá certo? Então, tem uma consciência empresarial voltada para o senso ético em cumprir os preceitos jurídicos e legais, tributários e do fisco. Esse é o primeiro ponto. Então, espero que tenhamos contribuído. Até a próxima aula.